tinha falado antes de eu entrar? Tava não, né? Quando eu entrei, não apareceu agora. É isso, porque eu vi que ficou uma janela aberta aqui, depois que eu comecei a falar, eu falei, que janela aberta é essa? Fechei. Era exatamente para clicar ali no iCloud para começar a gravar. Obrigado, Mafalda. Então, vou fazer um rewind aqui, aquela coisa que a gente fazia na fita, lembra? Fita cassete, de voltar, rebobinar a fita. É, bom, vamos de onde a gente está, né? A falta faz parte do nosso meio, então faltou esse pedaço que eu li, que fica assim. Freud nos diz que o aparelho mental, aí é uma expressão do Freud, o aparelho mental se esforça por manter a quantidade de excitação o mais baixa quanto possível, ou pelo menos mantê-la constante. Né? Não esqueça que a gente leu Inibição, Sintoma e Angústia, né? Antes desse texto, fomos na contramão cronográfica, mas foi preciso, porque aqui em 1920 ele já está dizendo, né, para falar de pulsão de morte, que manter a excitação mais baixa possível é para evitar exatamente a angústia. Tá? A gente leu lá do sinal de angústia, ou seja, qualquer coisa que variasse desse princípio de constância, e varia sempre, né? E quase nunca a gente consegue manter esse princípio de constância, seria o nirvana, né? Que seria a morte. Então, é bom não tentar muito, porque só os indianos lá no alto do Himalaia conseguem isso, né? E deve ser uma meia dúzia, o resto deve morrer de frio. Então, no capítulo 2, Freud argumenta que a neurose traumática, não esqueçam que ele escreve esse texto em 1920, 2 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18. Então, esse texto é uma resposta ao medo, ao susto e à angústia. É aqui nesse segundo capítulo que ele escreve sobre o famoso episódio do menino de 1 ano e meio e sua brincadeira inventada por ele, for e dá. For é ir embora e dá é ali, né? Presente. É a presença, ausência. A expressão é do Freud, desaparecimento e retorno, né? Que é a compulsão à repetição, que ele vai falar logo adiante, é, mas também é o signo, é o significante fálico, que é a presença de uma ausência. O significante falo quer dizer isso, né? Presença de uma ausência. Então, esse desaparecimento e retorno é exatamente essa dimensão simbólica, né, que o falo tem de presentificar algo que não está ali. Descobria-se assim como lúdico nas análises com crianças, servia como auxílio daquilo que ainda não era verbalizado. Nas análises de adolescentes e adultos, o início da formalização da compulsão à repetição e pulsão de morte. Bom, foi isso que eu escrevi. Só para lembrar, essa é o pequeno resumo que eu fiz do primeiro e segundo capítulo. E a gente começa hoje o terceiro. Então, 25 anos de intenso trabalho tiveram por resultado que os objetivos imediatos da psicanálise sejam hoje inteiramente diferentes do que eram no começo. A princípio, o médico que analisava não podia fazer mais do que descobrir o material inconsciente oculto para o paciente, reuni-lo e, no momento oportuno, comunicá-lo a este. A psicanálise era, então, primeiro e acima de tudo, uma arte interpretativa,
É interessante o Freud usar esse aqui, né, esse conceito, uma arte interpretativa. Então, esse momento era um momento de preencher as lacunas da memória, né? O que Freud, essa é uma expressão freudiana, logo no início, que ele dizia que se preenchesse as lacunas da memória, o sujeito teria recuperado, né, aquilo que lhe faltava, tamponado seus traumas e fim do percurso, né, analítico. Era isso que ele pensava logo nesse iniciozinho, quando ele dizia, né, que uma análise deveria tamponar as falhas da memória. Uma vez que isso não solucionava o problema terapêutico, um outro objetivo rapidamente surgiu à vista: obrigar o paciente a confirmar a construção teórica do analista com sua própria memória. Nesse esforço, a ênfase principal reside nas resistências do paciente. A arte consistia então em descobri-las tão rapidamente quanto possível, apontando-as ao paciente e induzindo pela influência possível, apontando-as ao paciente e induzindo pela influência humana. Era aqui que a sugestão, funcionando como transferência, desempenhava seu papel, a abandonar suas resistências. Então era quase que uma confissão, né, no início que os analisantes tinham que fazer, né? Ele constatava com a realidade, eles precisavam confirmar a realidade, os pacientes, mas antes disso, nas primeiras análises de Freud, a Elizabeth von Neer, todas essas do início, ele chegava aí na casa de algumas para confirmar as histórias. Sensacional isso, né? Ele ia lá em loco confirmar se sua filha foi molestada, não sei o quê. Até que bem cedo, em 1897, né, ele diz lá, né, que não acredito mais na minha neurótica, que era a teoria da sedução. Bem cedo. Mas as analisantes que vieram antes foram pacientes que ele ia em loco, né, pesquisar. Não esqueçam, né, assim, Freud era um pesquisador, né? Ele muda só, né, na descoberta do inconsciente, ele muda só o campo de pesquisa. E aí, essa expressão que ele coloca, né, uma arte da interpretação, fica um pouco, tira um pouco do campo da pesquisa científica e uma pesquisa para essa arte que é a psicanálise, né? Então, eu penso a psicanálise como uma arte de fazer, né? A gente fala, eu tenho aqui insistido, até por conta desse livro que eu estou lançando, e já fazendo uma autopropaganda do livro aqui, meu merchandising, é, eu tenho insistido na questão da função da escuta, como se fala, e a função da escrita, que é uma experiência para o psicanalista, né, para a psicanalista, eu acho que fundamental. Dar um testemunho escrito daquilo que se faz, que se escuta. Pode ser um artigo, um texto, um paper qualquer, assim, qualquer um. Não, não há formalidades para isso, né? Mas eu penso aqui alto com vocês uma jornada aqui do Veredas. Mas não já que o Veredas não é uma instituição, né, nem se pretende ser, a gente não precisa copiar o modelo jornada das instituições. Talvez pudesse ser isso, né? Ler um texto, uma página, 3 páginas, 5 linhas,
As pessoas se inscreveriam, né, e falariam seus textos, né, escrito, texto escrito, né, como uma forma de fazer essa função da escrita, né. Uma vez eu participei de uma intervenção que se chamava escrita com S, escrita com X e escripta, com uma palavra enterrada. Foi lá em Belém do Pará, que reunia filólogos, linguistas, psicanalistas. Foi bem interessante. Então, essa função da escrita é uma função necessária. Vocês topam fazer isso? Seria um dia aqui. Quem topa? Eu topo. Eu Eu topo. topo. É uma Aí, tá produção bom. daqui, né? Eu acho que É vale a uma pena a produção gente nossa. É uma produzir produção aí um nossa. pouco. É. Eu topo também, com certeza. Olha aí que legal. Me Eu too. também topo. Então, aí, maioria. É isso, escrever um texto sobre o quê? Sobre o que quiser, sobre se tiver a ver com a nossa roda de conversa aqui, né? Com Freud, Lacan, que seja, é, mas que possa ser. Ah, eu queria escrever uma poesia. Escreva, né? Mas escreva. Talvez como Freud diz, né, que os poetas e os romancistas sabiam muito tempo antes da gente, né, sobre isso que a gente pesquisa, né? Freud diz isso lá na Gradiva, no início do texto da Gradiva, em outro lugar também acho que ele fala isso. É, então, quando eu penso isso, né, que quando Freud diz que os poetas e os romancistas sabiam, ele com certeza está se referindo a Shakespeare, com certeza está se referindo a Platão, com certeza está se referindo ao Schopenhauer, ao Nietzsche, que estava ali do lado, que ele lia, mas não queria dar o braço a torcer, porque o Nietzsche escrevia, né, se ele não queria ser muito influenciado por Nietzsche. É, quando ele diz, né, que é anterior, eu digo que né, mesmo quem escreva hoje poesia tem uma anterioridade lógica a isso do surgimento da psicanálise. Eu vejo assim como um significante, o S1, né, da estrutura da linguagem de cada um é anterior, logicamente, à advinda do sujeito. É S1, sujeito S2. Então, por que não, eu não posso pensar que os poetas e os romancistas estavam lá antes da gente? É sempre quando um poeta, quando alguém escreve um texto, tem essa anterioridade lógica. Não é porque. Então porque ele leu Balzac, ele. Não. É porque é uma anterioridade lógica, né? A psicanálise nasceu em um tempo cronológico, né? Tem um marco aí, o marco regulatório da psicanálise é 1900, né, com a interpretação dos sonhos. Ali onde Freud diz que teria fundado, né, a ciência da psicanálise. É, mas não, ela está lá desde os primeiros textos, 1892, 3, 4, 5, aí, né, já Freud produzindo e pesquisando, né? Então tem um início aí, mas eu gosto de pensar a arte, de uma maneira geral, como atemporal, né? Ela tem uma temporalidade cronológica, né? O impressionismo foi criado por Monet, depois veio o expressionismo, que pega a fase inicial do Gustav Klimt, pronto, né? Assim, a arte tem uma época, mas tem outro conceito de arte
que é o conceito que envolve das Ding, que é atemporal, né? Que não não tem um marco regulatório, né? Assim, é do inconsciente do sujeito. Então, se é do inconsciente do sujeito, é atemporal, né? Eu acho que a arte é do inconsciente do sujeito, né? É, eu nem sei por que que eu estou falando disso, mas eu estou falando disso. Tô falando por causa da escrita que você propôs Ah, para sim. nós. Então, tá. Estamos em agosto, pode ser novembro, Sim. pode ser. Pode ser. Pode, e pode ser aqui no nosso intervalo aqui mesmo, aqui do Veredas. A gente pode começar mais cedo, de repente 1h30 e até 3h30, 4, não sei. Já que estamos aqui, do que arrumar um outro horário. Eu deixei na minha cabeça terça-feira à noite para o Cine Veredas, para convidar alguém para o Veredas, então eu também posso na terça-feira à noite, 8h30, assim, já acabei de atender e posso. Aí poderia ser 8 horas, eu consigo terça-feira, 8 horas, eu acho. E Ô, aí poderia ser de Carlos, 8 às 10. eu sugiro esse horário, porque todo mundo já Eu pensei está, primeiro nesse horário porque né, todo mundo já está organizando. aqui, né? Terça-noite eu já não poderia. Pronto, Põe, falei. vamos dizer a maioria, né? E claro, mas esse horário Se é está ideal. todo mundo aqui, está todo mundo aqui. Uhum, É, depois tem que, então, confirmar a inscrição, vocês darem o CRP de vocês, o RG, o filiação. Seria legal, isso seria mesmo, é, já que é do escrito, a gente criar uma lista, é, botar uma lista aqui no Veredas das pessoas que vão escrever. Isso convoca um pouco os outros a escreverem também e falar, né, assim, o que escreveu. uhum. Tá bom? Depois eu vou fazer uma lista dessa e coloco aqui. E aí é só copiar e colar um número a seguir. Tá bom? Então, o paciente não pode recordar a totalidade do que nele se acha reprimido e o que não lhe é possível recordar pode ser exatamente a parte essencial. É, fica claro por que que o Lacan pega a noção de não todo, né? De onde ele pega isso, né? Está aí descrito o que que é o não todo, né? A impossibilidade do paciente recordar todo o inconsciente. Há algo do real, né? Lendo com Lacan, que é esse não todo impossível de ser rememorado. Não esqueçam do texto do Freud, repetir, recordar e elaborar. Tem muito a ver com esse texto aqui que a gente está lendo, além do princípio de prazer, que é repetir, recordar e elaborar é o que o sujeito não lembra, ele repete, né? A repetição, quem é do direito sabe aí, a petição é um pedido, né? E é um pedido, eu anotei isso aqui,
Ô, Carlos, não seria um Pô, pedido reiterado, não? A petição mas tem uma definição, né? tem uma definição é, jurídica da Ah, petição, sim. que é uma palavra é, que eles usam, que eu achei interessante. Ah, é isso. É, então, é um pedido a um outro para defender um direito, e eu posso ler isso aqui, retirando do direito para a psicanálise, como um direito ao não sofrimento, um pedido ao outro, uma demanda ao analista, né? Aí tem o princípio do sujeito suposto saber, para defender um direito, né? Qual o direito que o sujeito vem nos pedir? O direito de tentar ser feliz, de tentar sofrer menos, de tentar qualquer coisa, não é qualquer adjetivo que o sujeito queira colocar aí. E é, isso que eu achei mais interessante na petição é o pedido de solicitar uma providência. Eu acho isso muito interessante. É, Bom, solicitar uma providência, em geral, se usa providência ligada a uma providência divina, que os céus, os deuses, qualquer coisa, viessem nos ajudar, né? Tomar uma providência. Mas tomar uma providência também é uma demanda ao analista, que o analista nos dê um sentido, nos dê uma orientação, né? Nos diga o que fazer. Tome uma providência aí, né? E me ajude nesse direito de defesa que eu tenho, né? De defesa contra o sofrimento. Então, eu achei essas duas expressões muito interessantes da petição, né? Para colocar aí uma repetição, né? A compulsão à repetição, a repeticionar, a tornar a pedir essa prudência, né? Essa pendência de um certo ser clemente com o sofrimento de cada um. Ficou claro isso? Ficou? Mas que é diferente Tereza, da quanto demanda, né? tempo? Oi? Carlos, Mas que é diferente da demanda, né? É, isso. É Carlos, diferente da demanda. É, a Tereza levantou a mão ali. Quanto levantei. tempo, quanto tempo não lhe vejo? É mesmo, eu também. Olha só, já que a gente está lendo Além do Princípio do Prazer, e Olha, ler. eu vi essa mulher ontem, tá? Hum, Por isso que eu Ai, estou gente, não, falando. E eu vou eu tô, falar. E, fala, e- fala. e eu vou falar como eu vi 80 anos dela ontem, uma festa maravilhosa. Gente, eu quase morri. Parabéns, então, Maria Tereza. Foi Ainda em tempo de Quase festança. receber morri, quase abraços. teria. Às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Clube Ai, Piraquê. Chiquérésima gente, com ela. obrigada, 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 Carlos, obrigada pela sua presença e de todos que estiveram lá. Ah, foi Olha maravilhoso. só, mas Diga lá. agora vamos ao trabalho. A gente está lendo Além do Princípio do Prazer, e, para mim, ler esse texto, agora principalmente, não sem Lacan. Então, como esse texto, para mim, lendo com Lacan, eu penso também nessa passagem, como o Cláudio falou, né? Desejo, gozo, né? Eu fico pensando se essa petição, repetição, não seria, como ele falou, não é uma demanda, mas é uma petição do real para se inscrever no simbólico. E tem a ver com a perda do sofrimento, né? Pedir para terminar com o sofrimento, porque a gente pensa, sofrimento seria a expressão do real no sintoma do corpo. Então, a petição seria esse pedido de lugar no simbólico.
Não poderia também ser essa uma leitura, Carlos? Então, eu no prefácio ao seminário 11, Lacan fala exatamente isso. Qual é a nossa praxis? É fazer passar o simbólico através do real. No, Uhum. no, no sentido bíblico da coisa, é fazer passar um camelo no buraco da agulha. Lá o texto diz sobre outra metáfora, mas é isso, né? É como se você é, tivesse que passar o simbólico, o camelo, por um buraco da agulha, ou seja, algo impossível. Mas prestem atenção, vou escrever aqui. Bacana. Esse é o nome, Wiederholungswang. É, Isso é automatismo de repetição, Uhum. compulsão à repetição. É, então, É o não cessa de não se escrever, né? Uhum. peraí. O wieder é de novo, o Holungs. Holung é passar, eu botei passat, né? Passar através de. Então, Wiederholungswang. Wieder é de novo, Holung é passar através de, e Zwang é com força, com potência, com a pulsão. Então, vocês imaginem algo que tem que passar através de outra coisa, né? Mas não é uma passagem comum, não é uma passagem de forma natural. Não, só se atravessa isso com força, só se atravessa isso com dor, só se atravessa isso com sofrimento, né? Ela, a lá Clarice Lispector, é mordendo a barata, né? É preciso morder o nojo, esse nojo primordial aí de cada um, para que se possa atravessar esse lugar, né, fantasmático de cada sujeito. Então, dessa maneira, ele não adquire nenhum sentimento de convicção da correção da construção teórica que lhe foi comunicada. É obrigada a repetir o material reprimido como se fosse uma experiência contemporânea, em vez de, como o médico preferia ver, recordá-lo como algo pertencente ao passado. A nota de rodapé aí diz para voltar novamente ao que eu tinha dito aí, repetir, recordar, elaborar de 1914. Essas reproduções que surgem com tal exatidão indesejada
sempre tem como tema alguma parte da vida sexual infantil, isto é, do complexo de Édipo e de seus derivativos, e são invariavelmente atuadas na esfera da transferência da relação do paciente com o médico. Então, o que que ele está dizendo aqui? Quando isso não é rememorado, isso é repetido, e de que forma surge isso? Surge para Lacan, no Seminário Simples, de uma forma muito clara, como as formações do inconsciente, que Freud relata, né, lá nesse período de 1900 a 1905, que é a interpretação dos sonhos, os xistes, né, e a sua relação com o inconsciente, e psicopatologia da vida cotidiana. Né, esse triunvirato aí de textos, 1900 e 1905, que é o que Lacan chama de formações do inconsciente. Né? O Freud está ali é, é, dando notícia de cada formação dessa do inconsciente, como Lacan terá chamado, né? Mas que Freud ali testemunha, né? Todos os sonhos que ele lembra dele e de outros pacientes, os atos falhos, os xistes, né? E a gente acrescenta aqui os sintomas, né? Também como essa essa transferência, né, da relação, estou aqui no Freud de novo, do paciente com o médico. Né? Então, aquilo que se transfere é uma falha. Né? É, se fala de amor de transferência, é, e, e a transferência negativa, né? É, não pode se esquecer que o amor ele é narcísico e ele tem um caráter oblativo. O amor, ele se tem esse caráter narcísico, eu diria que o, essa fase narcísica, por volta dos 2 anos, não tem coisas boas dentro do sujeito. Para os puristas aí de plantão, sinto dizer, mas não tem coisas boas nesse euzinho aí que está se formando. Não, pelo contrário, né? Freud fala aí de posições perversas polimorfas, né? Há um polimorfismo, então, na pletora aí de perversões que se instauram, né? Assim como células terroristas dentro do pobre ego. Há uma ironia aí do pobre ego. Então, é isso que ele oferta ao analista. E oferta exatamente quando há uma queda do sujeito. Né? De novo, lá o Lacan, aí já no seminário 6, pula um ano, dois, né, do seminário dele, para o 6, quando ele fala dessa queda do sujeito. É em Hamlet, né, quando ele analisa Hamlet no seminário 6, ao fading, a queda do sujeito. Então, quando há queda do sujeito, porque há a emergência de uma formação dessa do inconsciente. Quando há a emergência de uma formação dessa do inconsciente, é que algo repetiu, né? Teve um automatismo de repetição. E essa repetição, né? Essa petição novamente, que é então endereçada ao analista. Então, como isso é uma repetição sintomática, né? Há um quê de gozo do sujeito que é endereçada ao analista. Então, quando se fala né, os primeiros analistas, né, pós-freudianos,
falavam desse amor transferencial como uma pureza, né? Assim, de um amor quase celestial, né? Não esqueçam que o amor está cheio desses troços, né? Do desejo. Olha aí, né? O desejo tem um monte de troço aí de cobogó que cobogó vocês sabem o que que é, né? Sabe, não? Não. É, são estruturas de parede na arquitetura que são vazadas, não são treliças. Foi feito muito na década de 60, 50, 60, Uhum. da Bauhaus alemã, que são os furos. O Gustavo, o edifício Gustavo Capanema, no Rio, tem. São paredes com furinhos, mas furos desenhados assim, é quase como se fosse um barroco novamente. Olha aí, o barroco tem isso, né? Desse rococó, desse retorno, desse retorno velho assim, né? Esse retorno. É, então, é nessas frestas, né? Que surge algo do sujeito. Mas é na fresta, é no tropeço, né? É na falha ali onde aparece o sujeito que algo é ofertado ao analista, né? Dessa maneira, que tem também ali algo do objeto A, né? Não esqueça que o objeto A é objeto causa de desejo e é mais de gozar, plus gozo, né? Então tem algo de gozo aí ofertado ao analista. Nem sempre lá muito bom. Marcelo, diga lá. Opa, tá me ouvindo? Ô, Então, sobre essa questão do desejo, assim, né? Porque às vezes em alguns grupos que eu participo, né, a forma que o pessoal vai entender o desejo, principalmente em Lacan, é sempre aham. de uma forma muito positiva, né? A ideia do corte, porque a partir do momento que você corta, desse corte, você pode desejar, você pode. E aí eu ficava pensando sobre essa outra vertente que você está falando, daquele desejo é, que é inconcebível, né? Do desejo enquanto, por exemplo, o desejo incestuoso, o desejo, quer dizer, esse desejo que vem de um, que não representa algo como falei assim, algo desejável, esse desejo que parece não, Desejo que não convém. que não convém, que eu acho que faz parte. Não, o desejo em geral não convém e não convence. Se convence porque o sujeito se iludiu. Nesse Então, momento está um sujeito iludido. Ah, eu então consegui meu desejo. eu não sei se existe essa coisa assim, como falei no Lacan, essa ideia de um desejo, que é a partir do momento que você começa a desejar, que tem que, sabe, fica parecendo muito positivo. Olha, a partir daí você deseja. E aí, não sei se existe essa. Mas é isso. Marcelo, eu lembro quando se fala em desejo, é inevitável lembrar da música do Caetano, que ele diz: a gente não sabe o lugar certo onde colocar o desejo, né? Acho que está em Sampa essa música, essa frase. Podem procurar depois. Então, primeira coisa, o sujeito não sabe o lugar certo onde colocar o desejo. Na verdade, ele não sabe o que é o desejo, né? Se souber, deixa de ser e passa a ser demanda. O desejo é sempre, por definição, inconsciente, né? Então, por inconsciente, ele pode ser qualquer coisa.
né? Ele pode ter estar ali encostada numa cota de gozo, é, encostado, né? O gozo, em geral, não cede ao desejo. Tanto é que Lacan fala no Seminário 10. é, é, o amor é aquilo que pode permitir que o gozo faça uma condescendência ao desejo. O amor sublimação é o que ele diz. Amor sublimação. Hum, Então, esse amor sublimação pode estar numa análise. Poderia estar numa análise. É, eu acho que deve estar numa análise, esse amor sublimação. Porque eu acredito num caráter sublimatório ao final de uma análise, né? Por isso, escrita, produção, da arte. Não é à toa que me voltou a chamar a atenção essa arte de interpretar que Freud usa. É isso, o desejo não tem esse caráter nem positivo, nem positivista. Tem dois caráteres que a gente pode colocar o desejo, que Freud coloca o desejo, né? Lacan só reitera isso, que é o desejo impossível na neurose obsessiva e o desejo insatisfeito na histeria. Dos modos né? Então, isso que vai na transferência, vai o quê? A impossibilidade do sujeito nesse tropeço ou vai a insatisfação do sujeito? Procurando que haja uma petição em movimento, né? Então, você precisa cuidar e dar uma colocar, né, esse meu desejo no lugar certo, né? Me deixar de ser impotente ou me deixar de ser insatisfeito. Então, você veja que o desejo tem muitas coisas. Cláudio, depois Mafalda, depois Túlio. Oi lá, Caselar, tudo bom? Tudo Bem, bom, Cláudio? Quanto tempo? tudo. Vai, é Você, certo. quanto tempo mesmo? E você Bastante. sabe por quê, né? Ó, Sei não, derrite na cara. sei não, Você sabe o porquê, sei sabe? não. Não, Sabe? não. Sei que não sei. Tá bom, vamos lá. É, pensando na questão do desejo, né? Acho que são duas Uhum. coisas. Um é o conceito de desejo, né? A questão como conceito, e outra coisa é a questão do objeto, né? Quer dizer, o objeto do desejo, né? Acho que aí tem isso a ver, né? Agora, pensando na questão do desejo, eu lembro sempre de Édipo, né? Quer dizer, Édipo é o melhor exemplo. Cuidado com aquilo que desejas, pode se realizar, né? Legal isso, bem lembrado. Quer dizer, então, em Édipo, fica claro que a ideia de desejo não é essa coisa paradisíaca, né? Essa coisa boa, né? Como se o desejo fosse algo bom, né? Deseje que você vai conseguir, né? Que você vai Uhum. conquistar, né? Quer dizer, uma ideia de um desejo, sei lá, quase que afrodisíaco, né? Né? Aham. Não, né? O que o Freud vai colocar para a gente, se toma como exemplo Édipo, o desejo está ligado ao coisa quase que mortal, né? Quase que, né, terrorífico, né? Tem uma dimensão do desejo que é o terror, né? Acho que é isso que Édipo traz como exemplo do que seja desejar, né? Porque, na verdade, Édipo deseja duas coisas, né? Matar o pai, né? E comer a mãe, né? E não existe mais trágico do que isso, que quando Édipo se dá conta do seu desejo, o que ele faz? Fura os olhos, né? Para não ver mais o que viu, né? Para não ver mais o que viu. Então, penso assim, Isso é a dimensão da angústia, né, que você está colocando. Porque, e sim, uma vez visto, não dá mais para desver, né? sim, Então, a solução de Édipo é arrancar a órbita fora, né? isso, né? É, Como e se essa isso passagem, apagasse. tem uma passagem poética do Lacan, que eu gosto muito, é que as órbitas de Édipo estão no chão, foram arrancadas, né? E aí tem uma solicitação, um pedido ali, um peticionamento, né? Para que Édipo possa enxergar o que ele fez.
é extremamente poético, é metafórico, né? Uhum. Esses olhos destacados do corpo, né? Caídos no chão, jogados na terra, né? É o Lacan faz disso, né? Eu acho, né? Uma poesia dentro da tragédia, né? Sim, Oi? Aliás, é na poética que Aristóteles fala sobre o trágico. sim. Oi? Mafalda, não, Mafalda, Túlio, depois você. Desculpa. Obrigado, Cláudio. Eu fiquei pensando, Marcelo, nessa pergunta aí que você fez, né? Nessa pergunta não, mas nisso que você colocou do que os analistas falam sobre a questão do desejo. Eu acho que talvez tenha um pouco de confusão com desejo, querer e vontade, não? Porque Uhum. por trás daquilo que a gente quer, da vontade que a gente tem, daquilo que a gente faz, tem um desejo inconsciente, mas a gente não sabe o que desejamos frente àquilo que fazemos, aquilo que queremos. E às vezes o pessoal confunde o desejo com o querer e com a vontade. Não sei se é Uhum. isso, mas ficou, pelo que você descreveu, Necessidade, Marcelo, demanda e ficou parecido. desejo, Mafalda. Oi? Necessidade, demanda e desejo. Pois Uma é. coisa é o desejo, outra coisa é a demanda, né? Uhum. A Uhum. necessidade é instintual, só fome e sede. Uhum. Fica me parecendo que às vezes o pessoal É, confunde, porque isso, se a gente não sabe bem o que lembrado. é, né? Se é inconsciente, Túlio, obrigado, Mafalda. Não, é também um pouco nesse sentido, né? Tipo assim, que eu também tenho esse incômodo que o Marcelo trouxe. E aí eu acho, me lembro que tem acho que é no cenário 6 que o Lacan fala que o desejo tem alguma coisa de perturbador, né? Então, quando ele vai qualificar a ideia de perturbação, né? Assim, é interessante. E aí pensar também que eu acho que tem essa confusão, né? Porque eu acho que tem o que é o desejo fora do discurso psicanalítico, né? Uhum. Então, por exemplo, o discurso do capitalista capta o sentido de desejo, mas em outro lugar, né? E aí eu acho que tem um pouco o desejo como um ideal moderno, né? Que é tudo o contrário do que é a psicanálise, né? Porque para esse ideal, realizar o seu desejo, primeiro, é algo possível, né? E uma coisa que seria se autorrealizar, né? Se completar, né? Eu vivo uma vida que finalmente, assim, eu gostaria, consegui, cheguei até o topo, etc, né? Então, e a psicanálise é tudo o contrário, né? Quanto mais próximo do desejo, mais você está tropeçando, mais, né? Assim, é outra parada, né? Então, é uma captura, né? Assim, de um outro discurso de um termo que é caro para nós, né? Também tem um pouco isso, né? Ah, legal, Túlio. Então, me faz voltar à questão do como eu considero exatamente a poesia, a literatura, a arte de uma maneira geral, né? É um après-coup, né? Tem um a posteriori, mas tem um anteriori aí, né? Da arte. Desde quando a arte, a literatura está aí? Desde sempre, né? Então, quem escreve ou quem faz arte está sempre anterior aí a esse advento do sujeito. Tereza, Estou achando ótimo esse break que a gente está fazendo, esse break crítico em cima de uma questão, como disse o Túlio, tão cara para nós, né? E eu pensei essa articulação na necessidade, demanda e desejo, que o desejo é exatamente aquilo que resta, né, quando a demanda não consegue cobrir a necessidade, né? Agora, quanto ao perturbador, e aliás, na fala do Cláudio também me inspirou lembrar do nosso velho grafo do desejo. Não é à toa que o desejo está marcado lá em cima, pelo que foi, que é um apontamento para o romance do Casotti, se não me engano, o Diabo Amoroso, nada mais perturbador do que o diabo amoroso. Uhum. claro. E o pior é que o diabo é isso mesmo, né? É amoroso. Claro. Amorosíssimo. Ele é sedutor,
Uhum. muito sedutor. Senão não seria o diabo, né? Se não te seduzisse, não seria o diabo. Ele não convenceria ninguém a um pacto, né? Como Uhum. Fausto, como tantos outros aí. Biondetta. Biondetta é do Diabo Amoroso, né? Uhum. É a mulher do Diabo Amoroso. Regina? O Carlos, completando não, né? Continuando um pouquinho essa linha de pensamento, eu fui anotando aqui algumas coisas. Então, eu gosto da palavra perturbador do desejo, perturba, porque ele perturba, ele inquieta, justamente pela do campo do inconsciente. E se ele inquieta, ele movimenta. Então, quando a gente pensa que o processo de análise, o sujeito acede ao desejo, é um pouco nisso. Você não precisa compreendê-lo exatamente, mas essa perturbação provoca movimento, invenção, saída do lugar, não é? Então, Pensando aqui, eu nunca tinha pensado nisso, Regina, desculpe te interromper. claro que ninguém vai interessar. Mas na palavra perturba é porque per é através de, Uhum. turba é multidão. Então, perturba me dá uma ideia, invencionice aqui ou não, não sei se é isso, a etimologia, é através da multidão, né? Na turba, é na perturbação que se faz nessa multidão, né? Perturba, é através dele. E talvez até um pouco isso, já usando também esse significante que você usou, multidão, é nessa saída da multidão, onde o sujeito está com ele mesmo e que ele se movimenta, né? Então, essa palavra ficou aqui pulsante, quis É, trazer para é vocês. um bom significante. Uhum. É, então, o médico empenha-se por manter essa neurose de transferência dentro dos limites mais restritos, forçar tanto quanto possível o canal da memória e permitir que surja como repetição o mínimo possível. A proporção entre o que é lembrado e o que é reproduzido varia de caso para caso. O médico não pode, via de regra, poupar ao paciente essa fase do tratamento. Na verdade, um médico, né, barra o analista aqui, não pode poupar o analisante de nada, né? Não se vai ter pena do paciente. É a frase que eu repeti aqui da Clarice e do Heidegger. Do Heidegger, não se faz filosofia com bons sentimentos. A da Clarice não se faz literatura com bons sentimentos, numa aprendizagem, né? E a minha frase é não se faz análise com bons sentimentos, né? Uhum. Então, não é com maus, mas também não é com bons. É num outro lugar que o analista está. Então, o médico não pode, via de regra, poupar ao paciente essa fase do tratamento. Deve fazê-los reexperimentar alguma parte de sua vida esquecida, mas também deve cuidar, por outro lado, que que o paciente retenha certo grau de alinhamento, que lhe permitirá, a despeito de tudo, reconhecer que aquilo que parece ser realidade é, na verdade, apenas reflexo de um passado esquecido. Se isso puder ser conseguido com êxito, o sentimento de convicção do paciente será conquistado juntamente com o sucesso terapêutico que ele depende. Olha que interessante essa parte final desse parágrafo, né? É, então, o, o Freud ele está fazendo aqui uma distinção entre realidade e ficção. Bem interessante, né? Isso aqui. É, Então, não pode esquecer que o sujeito está fazendo uma ficcionalização da vida que era passada, né? Então, de novo, ele está escrevendo um seu novel, seu romance familiar do neurótico, né? Ele está escrevendo, né? Tá escrevivendo, né?
essa, esse Lindo. sentimento. E, ao mesmo tempo, tendo uma separação, tendo uma noção de que o que ele está narrando agora, né, tem uma distância com a vida real que ele teve, né, no passado. E é esse distanciamento que, que Lacan vai falar em separação e alienação e separação. Primeiro alienação e depois a separação. Eu quase que falei o neologismo, porque é separtition, que é lá no seminário 14, 15, que é separar e partir, né? Eu gosto muito dessa palavra, esse neologismo criado por Lacan. Separtition, é separtição, né? É, Carlos, então, Carlos, oi, esse Marco. escrevivendo que você acabou de falar é, é um neologismo, é uma criação sua de agora? Não, Eu não, achei. não, não. Não, não. Não, Escrever, escrever é do José Castelo, que esteve aqui com a gente. tá, É, coisa linda. ele fala em escreviver. Tá, muito lindo. É, Obrigada. né? Eu posso confirmar isso depois, até com Tá ele mesmo. bem. Mas eu vi primeiro com ele, mas pode ser sei lá, de alguém que me veio na cabeça aqui, o Haroldo de Campos, mas eu não sei. Tá. Eu botei rapidinho no chat. Partir em francês, se não me engano, significa ir embora, não significa pedaço. Ah, Partition é sim, é ir embora. separar e ir embora. Tem outra conotação, separa. Uhum. Sim, mas não deixa de ir embora o pedaço partido, né? Sim, mas é mais radical, né? É Sim, é uma uma perda, perda. não? Uma perda É, radical. é. Mas obrigado aí por lembrar. Lembro daquela música, ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim. Eu acho que Isso, fala bem disso, né? Aham. isso. É, então, esses pedaços são troços, né? São objetos destacados do corpo, que Lacan fala. Uhum. Objeto, restos, né? É isso que é transferido, esses restos. Nossa. Rastros e restos me interessam, dizia Cazuza, né? Interessam a Cazuza, interessa ao analista. Tudo que interessa ao Cazuza interessa ao analista. Nem É tudo. verdade. Vamos lá. Quase tudo. Quase tudo. A fim de tornar mais fácil a compreensão dessa compulsão à repetição que surge durante o tratamento psicanalítico dos neuróticos, temos, acima de tudo, de livrar-nos da noção equivocada de que aquilo com que estamos lidando em nossa luta contra as resistências seja uma resistência por parte do inconsciente. É, Então, falar em resistência, o Lacan acabou dizendo num único lugar que a resistência era do analista. No Uhum. único lugar, Lacan disse isso, que a resistência era a resistência do analista. É, eu acho uma pressa, é, e toda pressa é digna de tropeço, tropeça, é, essa que está na pressa. Eu acho que essa é uma leitura um pouco equivocada, dizer que, ou rápida demais, que a resistência é do analista. Há uma resistência do analista? Há, mas a gente não pode deixar de conhecer todo o mecanismo. Então, se a gente diz que não há resistência do analisante, a gente diz que não há mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa é uma resistência, ora bolas.
né? Como Também não vai gosto dessa abolir, frase do Lacan. como que vai abolir o mecanismo de defesa do sujeito? Aquilo que ele, né? O Freud passa a vida inteira falando sobre mecanismo de defesa. Quando ele fala de transferência, ele fala de resistência, mas onde ele está falando de resistência, ele está falando de mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa contra o quê? Contra tudo que ataca o sujeito, contra a, as Wiederholungswahns, as compulsões, contra os medos, contra a angústia, contra não, os sintomas, as inibições, contra tudo, né? Contra. Então, colocar ali na conta do analista, né, a resistência. E aí as pessoas repetem isso, né, como bonecos autômatos, né, e não param para pensar na clínica, só pensa numa teoria, né, uma orientação rígida a seguir, a resistência do analista. Enquanto há sujeito vivo, ele resiste a alguma coisa. É, né, assim, eu que gostava de mecânica dos fluidos, mecânica dos fluidos, eu, no terceiro ano do ensino médio, né? Pré-vestibular, vai, uma coisa assim, mas não era pré-vestibular, era o terceiro ano. Eu subia para a biblioteca no recreio para pegar livros de física para estudar a mecânica dos fluidos. Olha só, o cara era totalmente louco, né, naquela época. E estudava mecânica dos fluidos, para quem não sabe, o outro nome chama-se aerodinâmica. Então, Hum. o que que a aerodinâmica faz, a mecânica dos fluidos faz, é estudar a menor resistência para um objeto passar através do outro. Ar. No ar tem resistência, né? Por que que os carros de Fórmula 1? Porque a forma, qual é a forma de menor resistência do ar? Alguém sabe? E Como é todo que mundo é a já viu? Todo mundo fórmula aqui da já viu. menor... Ah, não, não sei. É a gota de Não. chuva. Ah, Ela tem a forma da resistência do ar. A água se molda, né? ai, que lindo. E aí tem exatamente essa forma ovalar no Então início. então é a gota, é a gota. Qualquer Né? gota, inclusive a lágrima. Isso Ah, produz a menor resistência. é, eu falo num poema meu do como a lágrima cai, né? Assim, o que cai no sujeito quando a lágrima cai. agora, eu queria fazer uma petição a favor do Lacan, coisa que eu não faço com muita frequência, então vou reivindicar o direito. Eu ouço essa frase assim, antipática. Começa que eu acho que ela é repetida acusatoriamente. Ah, analista que resiste. Agora, eu ouço essa frase conjugada com o que o Lacan fala no texto Direção da Cura, que ele diz que o analista paga com os seus significantes, é a forma de paga. Então, eu entendo que a resistência do analista, na medida em que é a resistência da linguagem, mas ele não está dizendo que é só do analista, é de qualquer escuta, que escuta a partir que a gente escuta. É engraçado. Tereza, Tereza, pegaram essa frase e colocaram só na conta do analista. O problema é esse. Pois é, pois é, Pegaram essa pois é. frase e Tem colocaram. razão, Não tem existe razão. resistência do analisante, a resistência Exato. única. Lacan Não, disse uma vez, a mas resistência só é, do analista. Isso é um pois é, absurdo mas é bíblico. um desvio acusatório moralista horroroso. Mas assim, É, e porque a você lembra escuta, bem. Não, diga. a pulsão, tanto a invocante quanto a pulsão escópica, ela se organiza, o olhar se organiza a partir do furo do olho, a partir do ponto cego. Assim como a escuta se organiza a partir do inaudito. Ou seja, é a linguagem que vem, de certa forma,
fazer resistência no sentido de que faz uma camada em cima desse furo. O que a gente vê, na verdade, é uma resistência ao furo. O que a gente escuta é uma resistência ao furo. Porque, na verdade, é a partir do furo que a escuta e que o olhar se organiza. Não sei se eu estou me complicando mais, mas eu entendo que, quando ele fala isso, ele está falando que os significantes do analista, ou seja, a linguagem, é que produz resistência, e não a pessoa do analista, que eu Aham, acho realmente horroroso essa uso. Obrigada. aham. Obrigado, Tereza. O Só Eduardo, lembrando, tá, vou passar para você, Cláudio, que na direção da cura, o Lacan fala que o analista paga com suas palavras, que é o simbólico, com o seu ser, que é esse real, e com sua imagem, né, com sua O pessoa, mais que é o íntimo do imaginário. seu ser, o mais íntimo do seu ser, Aham. ele fala. Cláudio. então, eu fiquei pensando nessa colocação, né? Quer dizer, o inconsciente insiste, né? Tá? É. Uhum. Bem, e aí a questão, pegando o que você está colocando da resistência dos fluidos, né? E o que a Teresa agora colocou, né? Faz sentido, quer dizer, a resistência do próprio discurso, né? Quer dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, isso, como está endereçado ao analista, talvez essa frase faça sentido por aí, né? Mas não é só do analista. Aí eu concordo, que tem essa coisa acusatória, né? Você Aham. não ouviu, né? Quer dizer, você não ouviu, mas não vai ouvir mesmo, não vai ouvir tudo, né? Vai ouvir aquilo que é possível, né? Tá? Quer dizer, porque vai sempre haver uma resistência nesse sentido, vai ter sempre alguma coisa, né? Que vai, de certa forma, vai bloquear esse fluxo, né? Que é o fluxo do próprio inconsciente, né? Que é dessa insistência do inconsciente, né? Que vai encontrar uma barreira, vai encontrar sempre uma barreira, né, que não vai conseguir fluir, né, da forma com a força que o inconsciente insiste, né, dessa coisa pulsional, né? Então né, acho que é interessante pensar aí em termos de estrutura do aparelho psíquico, né, a própria noção da resistência fazendo parte do conceito de inconsciente, né? Como o Lacan vai Aham. dizer que o analista faz parte, né, do inconsciente, né? É isso. Talvez Perfeito. pensar Obrigado. que a resistência faça parte do conceito do analista, Sim, não do sim, sim. analista como pessoa, né? Ótimo isso. Como esse lugar, né? Sim, Da que função é do analista. isso. Por isso essa frase do Lacan, que paga, o analista paga, né? E paga Aham, caro, aham. paga muito caro. É, oi, não tem teu nome aqui, só tem Samsung. É Valéria Carlos. Ah, Valéria. Ah, tá. Boa Não estava te tarde. reconhecendo, tá longinho aí. Tudo bom? É porque eu apanhei quase uma hora para entrar aqui e aí consegui entrar pelo celular, mas vou resolver esse problema técnico. Que ótimo. É por isso que eu estou de Samsung. Ah, É Então, vamos lá. eu só resistência, queria. é Tá resistência. vendo aí? Olha o problema. Ah, Olha eu claudicando aqui, né, Cláudio? Opa! Não, só queria agradecer e parabenizar a Tereza pelo esclarecimento, porque eu estava aqui tentando achar essa mãozinha para falar e a Tereza falou, e é só nesse lugar que foi colocado pela Tereza, né, da linguagem, que eu compreendo essa frase de Lacan. Acredito que o analista que toma isso como uma verdade precisa ainda aprofundar, apesar da minha pouca experiência, longe da experiência de vocês, né, Carlos, Tereza e demais, mas é nesse lugar. Então, agradecer a Tereza e parabenizar. A explanação foi precisa, de acordo com o que eu vinha buscando tentar falar e não estava conseguindo achar. Mas obrigada, o Samsung agradece. aí. Um Então, abraço, viu, para todos, saudades do depois Veredas. dizem que todo encontro é, é um encontro não sem a falta. Aqui se produz encontro assim, ó, com um objeto. Vai lá, Valéria captura na Tereza e pronto, achou. A pulsão achou o seu objeto e, clau, capturou. Ah, e outra coisa, né, Carlos? Parabéns a Tereza, né? Ah, sim, Parabéns claro. A ela. pelos cumpleaños dela, mas maravilhosa É, Tereza, viu, Tereza? Você está cada vez mais linda. uma querida. Ela ontem Sim, estava elegantérrima. Ela sempre é, mas tá ontem ela vendo? estava très chique.
Eu agradeço. No final do grupo, eu vou botar um agradecimento Sim, para senhora. todos. Então, vamos lá. É, Tereza, uma foto, por favor, para completar. o inconsciente, ou Mas seja, o reprimido, é um não vídeo. Meu oferece agradecimento é um resistência. vídeo. Para de resistência, Tereza. Que coisa. Puxa a tua orelha. O inconsciente, ou seja, o reprimido, não oferece resistência alguma aos esforços do tratamento. Na verdade, ele próprio não se esforça por outra coisa que não seja irromper através da pressão sobre ele, sobre que ele pesa, e abrir seu caminho à consciência ou uma descarga por meio de alguma ação real. A Eu acabei de falar, né? resistência durante. Oi? Foi o que eu acabei de falar, que o inconsciente insiste, né? Isso. A resistência durante o tratamento origina-se dos mesmos estratos e sistemas mais elevados da mente que originalmente provocaram a repressão. Mas o fato de, como sabemos pela experiência, os motivos das resistências e, na verdade, as próprias resistências serem, a princípio, inconscientes durante o tratamento, é-nos uma sugestão para que corrijamos uma deficiência de nossa terminologia. Evitaremos a falta de clareza se fizermos nosso contraste, não entre o consciente e o inconsciente, mas entre o ego coerente e o reprimido. Olha aí, ele buscou uma outra tópica, né? A tópica que ele vai falar em id, ego, superego, né? Em 1924, ele aqui em 1920 ele enuncia, né? Peraí, tem alguma coisa por aí, né? Que se repete, né? Que tem esse agente do supereu, né? Que impõe que aquilo que o sujeito fez não está bom. Precisa repetir, precisa fazer novamente, até que fique bom, até que fique bom, até que fique bom. É certo que grande parte do ego é ela própria inconsciente, e notavelmente aquilo que podemos descrever como seu núcleo, apenas pequena parte dele se acha abrangida pelo termo pré-consciente. Então, duas coisas aí. Né? Ele vem trazer a noção que tem uma parte do ego que é inconsciente, né? Então, mesmo quando se está nessa formação do ego aí, essa formação narcísica, né? Há algo ali que já fica no inconsciente do sujeito, né? Entra como um significante. E a outra coisa, é o termo pré-consciente. Que ele não é muito valorizado e lembrado em Freud mesmo, né? E depois, e é Lacan que vai dar um estatuto a ele totalmente novo, ao termo pré-consciente, quando ele vai dizer que o traço de identificação é pré-consciente. Então, ele resgata uma questão importante, né? Não fica nem no consciente, nem no inconsciente, o traço de identificação, o que ele chama de Einziger-Zug, um traço unário. O traço unário é esse traço primeiro, é um traço de identificação, né? Aquilo que a criança tem de identificação com o pai ou com a mãe, um traço que está no processo primário ainda da criança, não um traço mínimo, um traço qualquer aí. A escuta de uma palavra, a voz, né? É, tem lembrei, falei da voz, que eu lembrei do The Voice Brasil. Vou escrever aqui, tá?
Tá aí. A Voz Humana é, é um documentário do Almodóvar que é lindo. Quem não viu, veja. É com a Tilda Swinton. Não sei se vocês conhecem ou gostam dela. Se alguém viu o Quarto ao Lado, é com ela também. Adoro ela, Também do Almodóvar. maravilhosa. A Tilda é maravilhosa. Então, não é um documentário, não é um curta-metragem, desculpa. É um curta-metragem do Almodóvar, que se chama Voz Humana, em cima de um texto de Jean Cocteau, que se chama, tem o mesmo nome, A Voz Humana. Alguém já viu isso? Não, eu não vi. Ô, Não? Carlos, Oi. eu queria te fazer uma pergunta, só voltando um pouquinho o que você falou. Hum. Você estava falando da a identificação, ela está Pré-consciente. no pré-consciente. E aí o traço nário também está no pré-consciente? É isso que você quis dizer? Isso, é isso que Lacan quis dizer, tá? Tá, Então eu vou com ele. tá. Eu estudei um bocado essa coisa de É porque identificação. é É, porque o traçunário, desculpe, o traçunário, ele só se inscreve na cadeia enquanto falta. Por isso é pré-consciente. Ele não consegue se inscrever conscientemente na cadeia. Ele é quanto falta. então, mas ele vem do inconsciente, mas ele surge no Exatamente, pré-consciente, tá? exatamente. Ele vem do inconsciente e o traço, ele precisa de qualquer ligação perceptível entre ele e o outro. Mas esse Isso, perceptível é imperceptível, é uma topologia, isso, né? Assim, isso. no mesmo lance que vê, ele desvê, né? É quase que há uma negação daquilo que ele sentiu, daquilo que ele ouviu, é, né? Mas fica como uma marca, um Eu botei, traço. eu botei, eu botei aí no chat, é, o traço diz A1, em francês, il y a de l'un. Aham, A1, só isso. é Não diz o isso. que há, diz só que Ele é A1. Adelão. Aham. Ah, É, então, só para terminar o texto, havendo substituído uma terminologia puramente descritiva por outra sistemática e dinâmica, podemos dizer que as resistências do paciente originam-se do ego. E então, imediatamente perceberemos que a compulsão à repetição deve ser atribuída ao reprimido inconsciente. Parece provável que a compulsão só possa expressar-se depois que o trabalho do tratamento avançou a seu encontro até a metade do caminho e que afrouxou a repressão. Quer dizer, não é bem isso, né? A compulsão não aparece só aí, né? Não é preciso um trabalho de afrouxamento, né? Assim, ela aparece hoje em dia, né? Obrigado, Sheila, que colocou aqui a voz humana está no Prime Video. Ela aparece a revelia do sujeito, exatamente a revelia do sujeito, porque na compulsão à repetição tem um gozo, né? Que só obedece aos seus caprichos, né? Não se submete a lei nenhuma. Então, quem não submete a lei nenhuma se trata da subversão do sujeito, mas isso só na próxima segunda-feira. Beijo, abraço a quem de direito. Obrigada. Abraço, obrigada Próxima a todos, segunda-feira, obrigada, um Carlos. abraço. subversão do Tchau, sujeito. gente. Meus Tchau, agradecimentos gente. estão lá no Parabéns, grupo. Parabéns, Está lá Tereza. no Parabéns, grupo. parabéns. parabéns. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau.